Shabbat Shalom, sejam todos muito bem-vindos, uma grande honra estar compartilhando com vocês nesse momento tão especial na casa do Pai e assim poder levar uma mensagem de esperança, de consolo, de fé, de alerta para o que precisamos caminhar e alertar sempre para que cada um de nós percorra o caminho da verdade com Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam e descansam. Ah, o senhor vai orar por mim? Ah, aquela coisa toda. E a gente pergunta se o que a gente está fazendo há tanto tempo, se não ensinando, se não compartilhando das experiências para que vocês se transformem. O próprio apóstolo Paulo, mesmo em várias cartas, ele mesmo fala: sejam meus imitadores, copiem o que eu faço, se dediquem a Deus. Se dediquem a Deus. E muitas vezes as pessoas se perdem no dia a dia, do seu consumo do dia a dia, digamos assim, porque o que é politicamente correto. Mas Deus não tem politicamente correto. Deus é sim, sim, não, não. Está na lei, está em todo o ensinamento de Jesus, por onde ele andou, por onde ele confrontou ministros e tudo mais. E mesmo assim, o apóstolo Paulo nos dá um grande ensinamento. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é só para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso abre nossa porção de hoje, que é Shemot, que significa nomes, né? Segundo a Septuaginta, ele foi batizado com o nome de livro de Êxodo, tá? Que é o Deus que desce para libertar. Nós sabemos que essa porção de hoje começa lá em Êxodo 1:1 até 6:1, Isaías 27:6, vai até 28:13, Mateus capítulos 22 e 23, e Atos capítulo 7, de 17 a 29. Obviamente, nós precisamos de uma parábola para dar sentido ao que nós abordaremos no dia de hoje, né? E a parábola é o filho da casa e o senhor da luz. Havia uma grande casa construída no alto de um vale. Essa casa fora feita para ser cheia de luz, e suas janelas davam para todas as direções, para que a claridade alcançassem todos ao redor. Com o passar do tempo, a casa se encheu de moradores. Alguns cuidavam das portas, outros das lâmpadas, outros ensinavam as regras da casa. Todos falavam da luz, estudavam a luz, organizavam a casa em nome da luz. Mas pouco a pouco, algo aconteceu. As lâmpadas continuavam acesas, mas as janelas começaram a ser fechadas. Os que estavam dentro diziam: a luz é nossa responsabilidade. Se abrirmos demais, perderemos o controle. Enquanto isso, do lado de fora, pessoas caminhavam no escuro, tropeçando lá no vale. Certo dia, o filho do dono da casa desceu ao vale. Ele não veio com tochas, nem com ordens, nem com novos regulamentos. Ele simplesmente começou a abrir as janelas, uma por uma. Alguns disseram: ele não respeita a ordem da casa. Outros disseram: ele não fala com os responsáveis pela luz. Mas quando as janelas se abriram, a luz fez algo inesperado. Ela iluminou tanto o interior da casa quanto o vale inteiro. Os que amavam mais a posição do que a luz se sentiram ameaçados. Os que amavam a luz reconheceram o Filho.
E o filho disse apenas: a casa nunca foi sobre quem controla a luz, mas sobre permitir que ela alcance a todos. E aí, desde o princípio, Deus nunca procurou pessoas que apenas cuidassem da casa. Não. Mas pessoas que permitissem que a luz chegasse aos que estavam no vale. Foi assim no Egito. Deus viu seu povo no vale da aflição e desceu. E quantas vezes somos chamados para fazer algo? Recebemos uma unção, recebemos um título, um cargo, uma função. E muitas vezes desprezamos. E fazemos pouco caso até, se perdemos. Mas queremos agir como se nada tivesse ocorrido, como se eu fosse detentor daquele título, daquela unção, daquele poder. Por quê? Já me deram. Ninguém pode remover a não ser Deus. A gente começa a escutar certas coisas. Não apenas de ministros, mas também daquelas que se dizem ovelhas. Mas são ovelhas que são apenas obedientes quando interessa. Mas quando não interessa, viram os piores bodes que se pode ter. E aí ficam aquela situação. Ele vai correr atrás da sua ovelha. Como está lá na parábola de Jesus, lá no ensinamento de Jesus. Mas só que antes de correr atrás daquela ovelha, ele vai colocar todas as 99 em lugar seguro. Mas essa ovelha toda hora está escapando, toda hora está fugindo das suas responsabilidades. Ela deixa de ser ovelha. E ele deixa de ser obrigado a pastoreá-la. Porque ela é rebelde. Ela quer ser chamada de ovelha, mas na verdade ela é rebelde. Ela não se transforma, não se quebranta. Não se toca. Mas é aí que está a grande diferença. Muitas vezes nós insistimos com muito amor para que a pessoa não se perca em si mesma. O que dirá então no mundo? Pois ela é facilmente enganada pelos desejos do mundo, como foi ensinado lá em Hebreus. Ela insiste no leite, porque o alimento sólido não faz com que ela sinta vontade. Ela apenas reclama que dói e que é difícil. E aí, quando a gente avança no reino, aprendendo cada vez mais do ensinamento do próprio Deus, para que reflitamos nesse mundo, aí justamente, você está tão distante. Você não procura mais a gente. Você não fala mais com a gente, seu orgulhoso. Não. Simplesmente vale-se daquilo que o próprio Jesus nos ensina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, quando você começa a andar pelo caminho da verdade e da vida, você começa a perceber o quão liberto você está de todas as coisas desse mundo. O quão liberto você está de todas as influências, todas as pressões, todo tipo de situação que te, digamos assim, desmotivaria. Até mesmo para colocar joelhos no chão. Mas nós insistimos, porque conhecemos esse caminho da verdade. Ensinamos o caminho da verdade. Basta se aproximar. O próprio Senhor mesmo diz, se aproxime. Aquele que me busca, encontrar-me-á. Então, quando a pessoa está deitada na sua zona de conforto, ele que me procure, ele que porra atrás de mim, aquela coisa toda,
Quem está buscando Jesus de verdade? A Parashá Shemot, que vai de Êxodo 1 até o capítulo 6, né? O Deus que vê, ouve e desce. Sabemos a história, que assim que encerra-se o livro de Gênesis, Jacó delega as bênçãos maravilhosas a todas as 12 tribos de Israel. Não era apenas uma promessa, era um legado transformado. E até hoje se cumpre esse legado. Então nós temos que começar a pensar qual é o legado que nós temos para hoje. Qual é o legado que realmente Deus tem feito acontecer em nossa vida? Qual o legado que nós estamos rejeitando ao invés de seguir? Quantas vezes Deus já te capacitou? Vai àquele hospital. Eu vou abrir as portas e vocês vão fazer um trabalho. E você arruma desculpas. Não faz. Quantas vezes ele te delega? Olha, agora você vai ficar com a parte de obras, ou vai ser um obreiro da casa do Senhor, vai ser um diaconato, auxiliar de pastor. E você cai no orgulho de si próprio. O povo começou a crescer no Egito, cercado das bênçãos derramadas de Jacó, para se tornar Israel. Ou seja, não eram bênçãos para a vitória física, mas uma vitória espiritual. Mas o povo cresceu tanto que se envolveu com as delícias do Egito, os manjares do Egito. Vida boa, próspera, fecunda. Aí vem um cara que fala, eu não conheço o teu passado, não conheço o teu antepassado que ajudou o Egito. Todos vocês serão meus escravos. E debaixo dessa penúria inteira, que é normal nós enxergarmos no dia de hoje, muita gente correndo atrás e não esperando de Deus. É óbvio que você não vai ficar parado esperando cair do céu. Mas quando você tem fé para movimentar toda a tua vida e a vida de outros, e você não faz. Quando você tem a oportunidade de realmente falar, conseguimos uma porta aberta naquele hospital, conseguimos uma porta aberta lá naquele presídio, conseguimos uma porta aberta naquela empresa, conseguimos uma porta aberta naquele condomínio. Por quê não levar a palavra de Deus nesses lugares? Mas após num condomínio, sim. Descobri que é o lugar que mais precisa de Deus. Os próprios condôminos não se conversam. Todos cheios das suas próprias razões. E muitas vezes a sala de eventos está lá parada, fechada, criando um mofo, quando se podia ali fazer um culto, convidando a todos a participarem. Mas se rejeita. E os hospitais, que não têm a estrutura necessária para fazer o acolhimento espiritual de todos eles, todas as pessoas, a todo momento, todos os dias. Porque não querem investir. Apenas não ficam na zona de conforto. Não, vamos pegar os voluntários. E usurpam daquele voluntário, da boa vontade dele de querer fazer. O que são isso? Senão comandos de Faraó. Por quê? Para que a palavra de Deus não prospere em todos os lugares. E aí, nós podemos pegar disso o que Deus mesmo fala, através de Moisés. Certamente vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e desci para livrá-lo.
Shemot inaugura um tempo da redenção. Israel cresce porque é oprimido. Clama e Deus entra na história. Porque Israel tinha esquecido. Melhor, Jacó tinha esquecido como era convívio com Deus. Quando a gente fala de Jacó, está falando da parte física do povo hebreu. Quando se fala de Israel, estamos falando da parte espiritual. A parte espiritual, ou seja, Israel, como adoradores de Deus, aqueles que lutam com Deus, tinha se perdido. E o que levou às escravidão. O nome Shemot significa nomes. Indica que Deus chama pessoas concretas, não massas. Deus não quer as massas. Porque ele te chama pelo nome. Então, significa que você é o propósito de Deus. E Deus tem um propósito na sua vida. Por isso que ele vai te chamar pelo nome, vai te comissionar, vai te dar todos os tipos de cargos e condições para que você execute o trabalho. Então, por que você rejeita? Por que você não se aproxima? Vergonha? Vergonha de se aproximar de quem te ensina? Ou tipo, hoje eu tenho manicure, tenho pedicure para fazer e deixa para amanhã. Mas amanhã está chovendo. Não, vai durante a semana, eu passo por lá e vamos ver. E fica por isso mesmo. E aí nós temos o amor de Deus, quando ele se revela. Erie, asher arie, serei o que serei. Ou seja, um Deus relacional presente nesse processo de nossa transformação. E às vezes as pessoas abandonam esse tipo de relacionamento. Como nós aqui insistimos várias vezes. Se aproximar de Deus não é se aproximar para ser abençoado, mas para gerar intimidade, gerar esse processo, criar um relacionamento de fato, para que a imagem dele resplandeça sobre você. Moisés é um redentor rejeitado antes de ser aceito. Isso institui a ferramenta ícone do cajado de Deus. Quando ele está lá naquela sarça, ele é convidado, aqui é a solução. Tire as suas sandálias. Mas, Senhor, como eu vou fazer? O que você tem na sua mão? Cajado. Simples assim. E ele começou a fazer maravilhas com aquele cajado. E era o ponto de referência que acompanhou todos os embates contra Faraó. Todos os embates na travessia do mar. Todos os embates na travessia do deserto. E o cajado levou até a terra prometida. Podemos dizer que Moisés é um tipo de Messias. Era a representação mais perto de Cristo, até então, encarnada na terra. O nascimento dele foi sob decreto de morte. Jesus também. Foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus também. Foge, retorna como libertador. Jesus também. Em Cristo, Deus não apenas desce, mas habita entre nós.
João 1,14. Eis que o Verbo se fez carne. E para não perder esse raciocínio, nós vamos lá no livro de Atos, no capítulo 7, onde nós temos o nosso Redentor sendo rejeitado. Através de um menino. Que ele narra da seguinte forma. Esse Moisés, a quem negaram, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? Deus o enviou como libertador. Atos 7,35. O jovem Estevão relembra o Êxodo para mostrar um padrão espiritual. Deus envia, o povo rejeita e Deus confirma o enviado. E mesmo assim, o povo ainda duvida. Pede sinais e maravilhas o tempo inteiro. Mas eles querem permanecer na letargia que se encontra. Estevão fala como judeu a judeus, usando a própria Torá, o próprio ensinamento. O mesmo padrão se repete em Yeshua, nosso Senhor Jesus. O mesmo padrão. Quantas vezes o próprio Senhor Jesus nos traz textos antigos, do Antigo Testamento, por exemplo, no próprio embate com o inimigo, após ser batizado, andando pelo deserto, todos os confrontos que ele tem, ele vai usar o quê? Livros de Deuteronômio. Tudo que está escrito. Endevarim. E lá o inimigo, não, porque Deus disse, que Deus falou, que Deus é assim, que Deus é assado, com todas as palavras que ele tentou iludir ao nosso Senhor. Está escrito, a teus anjos dará ordem. Ou seja, o inimigo conhece a palavra de Deus e sabe aonde está a tua prosperidade. E por isso ele tenta te mostrar outros caminhos, outras alternativas, para que você se desvie do caminho. E aí nós precisamos olhar para Isaías, no seu capítulo 27 e 28, onde nós vamos falar de fruto, aliança e a pedra de tropeço. E aí, nós temos lá que Israel florescerá e encherá um mundo de fruto. 27, 6. Isso é uma visão profética. É uma redenção. Não é só a libertação do Egito. Não é só isso. Mas a restauração de um propósito. O que você pode olhar, de repente, hoje, achar que todos os seus propósitos foram lançados fora, no fogo que nunca se apaga. Perdi a oportunidade com Deus. Deus manda te dizer hoje, ainda há a possibilidade do arrependimento. Mas é um arrependimento não para vir pedir desculpas e com conversas para ser aceitável. Mas o genuíno e verdadeiro arrependimento, onde você não vai cometer mais as mesmas gafes. Vai se policiar, vai se monitorar e fazer com que realmente tudo alcance a graça de Deus. Em Isaías 28, diz o mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. E o que isso quer dizer? Que justamente as pessoas hoje
Ficam pegando mandamentos e mandamentos, o que está escrito naquele texto, e colocando suas colocações, as suas falas, mas sem entender um contexto dentro de um propósito. O porquê que aquela palavra chega à tua vida? Por que aquele ensinamento como o de hoje está chegando aos teus ouvidos? Será que é porque você procura o seu canto de vitória, digamos assim, por citar capítulos e versículos da Bíblia que vai te tornar realmente um sábio na palavra de Deus? O que adianta você ter todo o conhecimento da Bíblia, mas não tem a sabedoria de Deus? Não convive com ela. Você decora versos, versículos e tudo mais. É capaz até de decorar 150 salmos. Mas não tem um convívio com Deus. Não vive de Deus. E aí, Isaías começa a criticar as lideranças que estão como hoje. Religiosa, técnica, mas espiritualmente infantil. Porque se falar de uma forma mais incisiva, como todo mundo mesmo fala, que eu falo de uma forma dura. Não se esqueça que o próprio Pedro, está escrito, ele mesmo disse. Paulo fala de uma forma dura, mas fala a verdade. Fala a verdade. O que adianta eu falar de uma forma romântica? Oh, como é legal. Olha, ele falou que eu vou ser abençoado, que eu vou ter propósito na minha vida, que é isso, que é aquilo. Ele massageia o seu ego e você dá glória a Deus sem saber se aquilo é ou não a boca de Deus. Ah, mas ele é ministro, eu confio nele, aquele negócio todo. A palavra diz. Maldito é o homem que confia no homem. Então, se você está confiando no homem, é maldição. Só porque ele agrada os teus ouvidos? A forma como ele fala? O próprio livro de Eclesiastes, o mais sábio de todo o tempo, Salomão, disse: há tempo para tudo. E precisa, principalmente, o tempo do discernimento. Isaías não está falando de falsos deuses, mas sim de falsos instrutores, falsos mestres. A quem ensinará ele o conhecimento? Lá em Isaías 28, 9 e 10. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. É isso que eles colocam peso sobre os ombros dos seus discípulos. Isso. O problema não é a instrução em si, mas o ensino fragmentado. A repetição mecânica. Já reparei até em certos cultos. É o mesmo diapasão. É o mesmo diapasão. Olha, vai fazer libertação, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer cura dos enfermos, vai isso, vai aquilo, mas eu não vejo o acamado se levantar, não vejo o cego ver, não vejo nada. Eu vejo as mesmas pessoas entrando e saindo há anos do mesmo espaço, do mesmo jeito, e nada muda. Tantas essas igrejas. E Deus já me deu a capacidade de ver tantas maravilhas. Como ministro, indo em vários lugares, sendo testemunhados por tudo aquilo que está sendo realizado. E pessoas que, a princípio, estavam acomodadas. Ah, Deus proverá. Não, Deus está provendo. Receba. Aí chega lá, Deus não está provendo, mas eu vou receber a bênção de Deus. Aquele pastor falou isso. Falei, tá bom. Quem sou eu?
Porque nós vivemos uma falta de maturidade espiritual. A palavra, hoje em dia, não tem transformação. Eles falam muito, mas não conduzem ninguém para fora do vale. Ou seja, sai do seu lugar comum. Sair do seu Egito. Atravessar realmente o mar com o pé seco. Chegar do outro lado. Como várias vezes o Senhor mesmo repete, vamos ao outro lado. Porque nós temos que fazer a travessia, querendo ou não. Tem que fazer. Isaías enuncia líderes que continuam ensinando, mas já não discernem o tempo de Deus. Porque uma coisa é nosso tempo, outra coisa é o tempo de Deus. Está escrito que 1000 dias para nós é igual a um dia para Deus. Então, quando, por exemplo, uma pessoa falece, não é até breve, até daqui a pouco. Eu não conheço ninguém que viveu 1000 anos. Não conheço. Nem o próprio Noé viveu isso. Ou seja, nem Adão viveu 1000 anos. Chegou perto, mas não viveu os 1000 anos. Ou seja, é como se tivesse um dia na casa de Deus, 1000 anos. Com quantos anos as pessoas hoje morrem? 60, 70, 80, 90 anos. Alguns conseguem chegar a 100. Mas, mais que isso, não tem. Então, é até breve que nós falamos. E quantas vezes a gente vai se encontrar lá na eternidade, lá aquele negócio todo, aquela fantasia. Fala assim, até breve, pessoal. Até breve. Que ensino é esse? Mostrando distância. Quando daqui a pouco nós já estamos lá. Ou não. Depende de nós mesmos. Será que teremos o nosso nome escrito no livro da vida? Como ele mesmo nos relembra, que ele chama pelo nome. E esse nome vai estar gravado no livro da vida. Que vida é essa que você tem vivido? De altos e baixos. De aceita, de enche de orgulho aquilo que Deus chama para fazer. Mas passou algumas semanas. Já vai como o vento. Muda de direção. Soprando para lado nenhum. Se inchando de próprio orgulho. E não realizando nada para Deus. E assim nós podemos usar Jesus e os falsos mestres. Quando Jesus fala do final dos tempos, ele não alerta primeiro sobre perseguição, mas para guerras e fome. Ele fala misericórdia, ele chora, fica prostrado. Quando ele começa a falar disso, e aí ele começa, vede que ninguém vos engane. Mateus 24, 4. Muitos virão em meu nome dizendo, sou Cristo. E enganarão a muitos. E aqui nós temos um ponto de conexão com Isaías. Eles usam o nome certo, mas conduzem para o lugar errado. Assim como Isaías, não negam Deus, não negam a palavra, mas a usam sem vida, sem temor e sem direção. E esse padrão profético, Deus chama um povo para um amadurecer. É isso que ele está dizendo. Amadureçam. Parem de querer ficar aí só nessa mesmice. Eu estou curado, eu estou liberto, eu estou isso, eu estou aquilo. Senão isso é infantil. É uma espiritualidade infantil.
Ai, que em nome de Jesus é assim, que em nome de Jesus é assado. Isso aí virou um jargão sem fundamento, que só passa pela boca, mas não vem do fundo do coração. Porque não vivem essa verdade, mas vivem o imaginário. Surgem os instrutores que dominam a linguagem, se tornam aí os teófilos da vida. Repetem as mesmas formas, já percebeu isso? O que uma igreja lança, a outra viu que deu certo, também lança lá. Fala da mesma forma, do mesmo jeito. Até copia a forma de se expressar. Repetem fórmulas, mas perdem o espírito da revelação. Eu tenho percebido muito isso nas igrejas. O espírito de revelação não está lá. Não está. Falam do profético, ótimo. O próprio Senhor mesmo falou, profetize. Profetize por vale de ossos secos. Ô profeta, profetize, ou seja, abra a boca para falar. Mas a revelação do porquê está fazendo isso não tem mais. As pessoas não sabem explicar. Nem as pessoas, nem os ministros. E a gente lamenta como o próprio Senhor Jesus. O povo fica religiosamente ocupado, mas espiritualmente imaturo. Olha, tem que fazer o sacrifício agora, porque é tudo ou nada, é para vencer, você vai ver a mudança de vida, enche tudo de testemunho daqueles que venceram, daqueles que fizeram isso, mas aquele negócio todo. Mas numa igreja que tem milhões, meia dúzia de testemunhos. Isso é testemunho por acaso? Isso é falar de Deus? O que Ele pode fazer para você ganhar benefícios e não ser transformado? Deus quer o teu coração. Deus quer a tua alma. Deus quer o teu amor. Deus então envia uma advertência mais forte. Isaías faz isso no seu tempo. E Jesus faz isso novamente, ampliando os últimos dias. E assim, nós vamos caminhando. Entre a imaturidade espiritual, os enganadores de plantão, e as ovelhas rebeldes que se tornam bodes, que estarão sentados à esquerda do Senhor, porque resolveram fazer as suas vontades, que seja do jeito delas, e não de acordo com o poder do Espírito Santo. E assim, o próprio Senhor nos mostra onde deve estar o nosso coração. Ele vai tirar justamente de dentro da Torá, para que nós encontremos essa chave. Não é simplesmente um mandamento, é uma chave. É uma chave de entrada dentro do reino de Deus. Onde ele mesmo fala lá em Mateus 22, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e a teu próximo como a ti mesmo. Essa é a chave do reino. Essa é a porta estreita. Que se você não tiver isso, não tiver a capacidade de amar, que graça tem entrar no reino que é feito de puro amor? Só os que amam de verdade adentrarão o reino de Deus. Terão seu nome escrito. Ele o chamará. Isso é fato.
Chamará pelo nome, não de qualquer jeito, mas pelo nome. Quando você passar pela porta estreita, ele vai te reconhecer. Ele vai falar, você é fulano, você é Beltrana, você é aquela. Pelo nome ele vai te chamar e vai dizer, bem-vinda, bem-vindo. Jesus cita diretamente Deuteronômio 6, em Levítico 19, quando ele fala essas coisas. Isso é o que nos coloca dentro da lei. De fato. Onde não há caduca. Não há ruptura, de fato. Mas sim, a mesma forma de se expressar. A mesma forma de agir. Escrita no passado. Sendo renovada, repaginada pelo Senhor Jesus. Jesus não substituiu a Torá. Ele a encarna de fato. O reino não é apenas obediência externa, mas alinhamento do coração. Quando nós nos alinhamos com o Senhor Jesus, podemos vislumbrar maravilhas. Podemos ser apresentados a Cristo e viver uma vida diferente. E aí, Mateus 23, ele vai falar de novo. Quando a autoridade se desconecta da presença de Deus. Atam fardos pesados, mas eles mesmos não os querem mover. Mateus 23, 4. Aqui Jesus não ataca a Torá. Ataca a hipocrisia espiritual. Denuncia líderes que têm conhecimento, têm posição, mas perderam a sua Shekhinah, ou seja, a presença divina neles. Vivem do galardão, digamos assim, da propaganda bem feita. Isso daí nos conecta com Isaías, quando as pessoas começam, é muito ensino. Começam a querer que você decore toda a Bíblia, todos os versículos e tudo mais, porque senão você não faz parte da congregação. Ótimo. Lotam as pessoas, faz aquela lavagem, que tem que ser daquela forma. E o que isso resulta? Pouca transformação. Porque se encher de conhecimento não te transforma, apenas te informa. Ou seja, você vai criar uma palavra sem o Espírito. Porque a Torá não é a lei. A Bíblia não é para ler, para decorar. Ela é feita para você aprender dos ensinamentos que ela nos passa. Um padrão bíblico unificado. Deus vê a dor. Deus vê o quanto você está sofrendo. E você clama a Ele, Ele vem e desce. Ele não fica parado de braços cruzados. Não, faz um sacrifício aí, faz uma oferta, faz isso, faz aquilo. Não. Ele ouve teu coração. Ouve tuas necessidades. Deus enviou 2 redentores, Moisés e Jesus. E nós continuamos da mesma forma. O Redentor sempre será rejeitado. Tanto no livro de Atos, como no livro de Êxodo. A liderança religiosa sempre vai endurecer, como Isaías e Mateus. Deus preserva um remanescente. Porque ele mesmo fala. Ele vai semear. Mesmo que eu tenha poucos, mas eu vou semear. Ele mesmo fala, são poucos os ceifeiros. Mas ele vai semear. Nossa semente irá morrer para florescer. O propósito final é fruto para o mundo inteiro.
E o que a gente aproveita de você nesse dia, como ministro e como ovelha? O que aproveitamos dos teus ensinamentos da tua vida? Jesus é o Cordeiro, um novo Moisés. O filho obediente, ou seja, ovelha, não bode, para criticar e querer fazer do seu jeito. Aquele que desce para libertar e subir levando os cativos. Foi isso que ele fez. O Senhor Jesus é o próprio ensinamento de Deus, é a própria lei, ele é a própria Bíblia. A expressão plena do caráter de Deus. Por isso que ele fala, quem olha a mim, olha o Pai. Já conhece o Pai. Em Cristo, vemos um movimento máximo de descida divina para restaurar o mundo quebrado. A pergunta final, que não é apenas teológica, mas espiritual. Seguimos a Deus como os que clamam no Egito? Precisamos realmente chegar a um ponto de escravidão para que possamos clamar a Deus? Precisamos esperar que sempre o outro dê o primeiro passo, porque somos incompetentes de assumir algo em nome de Deus? Ou nos tornamos líderes que falam sobre Deus, mas não o refletem? Muito fácil falar de Deus, mas não refletir Deus. Reconheceremos o Redentor quando ele vier? Você vai reconhecer Jesus quando ele vier? Ele já habita no meio de nós. Ele mesmo falou. E que o rejeita? Como ele é? Ou rejeitaremos por não se parecer com as nossas expectativas? Talvez aquele hollywoodiano, loiro, de olho azul, cabelo comprido, barba bem aparada. Talvez esteja esperando esse Jesus aí. A luz desceu para que o caminho fosse revelado. E Jesus é o caminho. A redenção começa com a descida. Deus não chamou do alto, ele desceu para estar com o seu povo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Os profetas alertaram que haverá um tempo em que muitos ensinariam, mas poucos conduziriam. O próprio Senhor Jesus advertiu que nos dias finais o perigo não seria apenas a ausência de Deus, mas o uso do nome de Deus sem o coração de Deus. Isso é fato, que nos leva diretamente para a apostasia. Nós já estamos caminhando para isso. Fechais o reino de Deus diante dos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como as criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis, enquanto ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E você vai continuar
nesse tipo de situação? Da infantilidade espiritual? Não se esqueça que Israel prosperou em quantidade até de pessoas, mas não seguiu, não resplandeceu, não viveu Deus no Egito. Não, na Terra Santa, lá na Terra da Promessa, a terra disso, a terra daquilo, mas eles estão num outro país estrangeiro. E nós somos estrangeiros nesse mundo. Então, por isso que nós temos que nos movimentar o tempo inteiro. E Deus hoje te convida. Você vai continuar querendo só leitinho. Ou seja, discursos que só massageiam o seu ego, que te engrandecem, que te fazem promessas, profetadas e uma série de coisas mais. Ou você prefere vir para uma igreja de revelação, onde aponta o dedo daquilo que Deus tem para a tua vida. E cabe a você cumprir esse chamado. Porque se você não for cumprir, você sentará à esquerda do Pai. Como os bodes. Se o teu nome vai estar escrito no livro da vida, dificilmente. Então venha. Venha conhecer Jesus. Entregue-se a Ele. Entregue-se à palavra de Deus. Ouça o futuro, não da boca de ministros, mas sim de Deus te dando todo o entendimento e discernimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe sempre.